Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Pai Celestial, que Deus Pai esteja conosco, nos abençoando e protegendo durante o nosso estudo. Continuamos a estudar o capítulo 24 da obra, esse capítulo que tem o título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Estudaremos agora o item Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Esse é o último item do capítulo 24. E nós vamos notar que esse capítulo não contém as famosas instruções dos espíritos. Já estamos nos itens finais, os itens que vão de 17 a 19, e como poderemos ver, são compostos por duas passagens do Novo Testamento, seguidas por outros dois parágrafos com as explicações de Allan Kardec. Em resumo, a gente pode dizer que aqui nesse item nós aprendemos a mudar a nossa concepção sobre aquilo que é realmente valioso enquanto nós vivemos aqui na Terra. Ou seja, nós aprendemos a praticar o Evangelho de Jesus apesar das dificuldades ou apesar de qualquer interesse que a gente tenha relativo às coisas materiais. Aprendemos a superar, inclusive, maus tratos, pessoas que nos agridam por sermos cristãos, por sermos espíritas. Aprendemos também a atitude correta quando escolhemos seguir Jesus e os motivos para fazer essa escolha. Inclusive, se fala um pouquinho aqui nesse item sobre as recompensas para quem faz essa escolha. Então, esse é o resumo do nosso item que fala sobre que tem como tema esse carregar a cruz e como tema a importância correta que a gente dá àquilo que há de realmente valioso para nós. Essas são as ideias que a gente tem aqui. Ideia de continuidade? Bom, a gente lembra, estamos estudando o conhecimento sobre as coisas divinas. Estudamos como transmiti-lo, sendo nós médiuns ostensivos ou não. Aprendemos no item anterior que, além de transmitir, é necessário testemunhar. Muito bem. Agora, nesse item, nós veremos como testemunhar. Nós aprofundaremos um pouco essa questão do testemunho, da prática do testemunho, do conhecimento do Evangelho do Cristo. Então vamos lá. Vamos ao item. Duas passagens do Novo Testamento. A primeira está no Evangelho de Lucas. A segunda está em Marcos, Lucas, Mateus e João. Portanto, segunda passagem em 4 evangelistas. Vamos à primeira delas. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Muito bem. Então, primeira coisa aqui, nessa passagem do subitem 17. Não esperar que o mundo trate bem o cristão ou o espírita. Não vamos esperar esse tipo de tratamento, porque pode ser que não seja assim. Pode ser que a gente tenha dificuldades. Inclusive, Jesus diz: felizes sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando os homens nos quiserem longe deles. Então, quando nos tratarem injuriosamente, quando disserem que a gente não é uma boa pessoa, repelirem como mal o vosso nome, por causa de Jesus, não por causa das nossas atitudes, mas quando se dirigirem assim a nós porque nós estamos defendendo e testemunhando o Evangelho de Jesus. A gente defende, testemunha o Evangelho de Jesus, fala sobre a nossa fé, age em acordo com isso, e aí, se por causa disso as pessoas nos odiarem, nos quiserem longe,
disserem injúrias contra nós, disserem que somos maus porque fazemos isso, né, porque defendemos o Evangelho de Jesus, aí a gente tem que ser feliz. E isso parece que é uma antiga disposição das pessoas na Terra, né? Porque Jesus diz que os pais desses homens que fazem isso agora, tratavam assim os profetas. Agora que eu digo é na época de Jesus, né? Os pais das pessoas que fizeram isso com os seguidores de Jesus, fizeram isso com os profetas. O que ele está dizendo? É uma coisa meio tradicional aqui no planeta Terra, que aqueles que defendam a verdade, aqueles que defendam o reino de Deus, o Evangelho, sejam perseguidos, sejam caluniados, que eles sejam afastados. É normal. É uma coisa que acontece através das gerações. É isso que Jesus está dizendo. Então, essa passagem mostra para a gente um critério para a gente reconhecer que a gente está num bom caminho. Se acontecer isso conosco, se a gente de verdade estiver defendendo Jesus e o seu evangelho, e isso começar a acontecer com a gente pode ter certeza que a gente está num caminho bom. E vale ressaltar, não é a gente querer, não é desejarmos ou procurarmos ser maltratados por sermos cristãos. Não é isso. Mas se acontecer, a gente sabe que a gente está num bom caminho. Então a gente não deseja isso, a gente não quer isso, a gente não procura isso. A gente simplesmente age no Evangelho do Cristo, que é um Evangelho de amor, um Evangelho de perdão, de caridade, como a gente já tem dito e estudado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E se aí começar a acontecer esse tipo de coisa com a gente precisa lembrar que isso é motivo de alegria, porque a gente está num bom caminho. É isso que Jesus está dizendo para a gente nessa primeira passagem do Evangelho de Lucas. Vamos à segunda passagem agora. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, se alguém quiser me seguir, né? Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Então, essa passagem está nos quatro evangelistas, né, que a gente tem aqui na sequência. Então, vamos lá. Vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Então, ele chama para perto de si o povo e os discípulos e diz a eles: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Esquecer dos próprios interesses, esquecer do seu egoísmo, esquecer do seu orgulho e colocar em primeiro lugar o Evangelho de Jesus. Colocar em primeiro lugar os seus ensinamentos. Isso é renunciar a si mesmo. Colocar os interesses do Evangelho acima dos meus. Colocar os princípios do Evangelho acima, às vezes, das minhas próprias concepções. Às vezes acontece isso com o espírita, com o cristão. Às vezes tem um princípio dentro da doutrina de Jesus. Por exemplo, o perdão às vezes é muito difícil para a gente. Às vezes a gente não quer perdoar. Às vezes tem algo dentro de nós que nos impele a não praticar aquilo que o Evangelho diz. Mas como é uma questão mental, a gente lembrar que é o ensino do Evangelho que está correto e não a nossa postura. Colocá-lo acima da nossa postura. Colocá-lo acima das nossas inclinações, dos nossos desejos, de nossas vontades, de nossos prazeres, de nossos interesses. E assim a gente vai renunciando a nós mesmos em prol do Evangelho. Esse é um exercício para todos os dias, né? Porque não é um exercício muito fácil de ser feito. A gente ainda tem algumas tendências muito fortes em nós. Então são aí alguns passos, né? O primeiro deles é renunciar a si mesmo. O segundo é tomar a sua cruz. O que é tomar a cruz? O que faz uma pessoa que toma a cruz? Como Jesus fez, né? Colocou a sua cruz sobre os ombros e caminhou. Ou seja, agir mesmo estando em sofrimento. E agir como cristão.
Porque Jesus, mesmo nos momentos do martírio, não deixou de ser quem era. Não deixou de ser doce, não deixou de ser amigo, não deixou de ser a pessoa que consolava. Basta lembrar do alto da cruz, Jesus dizendo a João e Maria: Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Entregando um ao outro como mãe e filho, porque ele sabia que estava retornando à pátria espiritual. Consolem-se, ele está dizendo a João e Maria. Deem afeto maternal e filial um ao outro. Apoiem-se. É isso que Jesus está dizendo. Na falta que talvez eu faça por ter ido, apoiem-se. É assim que se supera luto, procurando amor nas pessoas que estão ao redor e não deixando de sentir amor por aquele que se foi. Então, tomar a cruz e agir. Não jogar, não tentar se livrar do sofrimento no sentido de não aceitá-lo, de não ser resignado. Mas abraçar a cruz, ela é inevitável? Essa aflição, não consigo me livrar dela? Pois então que eu tome a cruz, que eu realmente abrace essa aflição e siga, e caminhe para tentar resolvê-la, para que ela desapareça, para que eu tenha ação, toda a ação possível na resolução do problema que está me incomodando. Então, que tome a sua cruz, que tome a sua aflição e siga-me, porque em seguindo o Cristo, a aflição se torna menor. Ela se alivia, ela fica menos pungente. Então, tomar a cruz, agir, mesmo que estando em sofrimento. E isso já é segui-lo. Muito bem, as passagens seguintes significam entregar-se por completo ao Evangelho. Aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. A gente citou no estudo anterior a questão dos cristãos. Dos primeiros cristãos que se entregavam de bom grado às feras no circo romano e que precisavam apenas dizer que não acreditavam em Jesus para terem as vidas poupadas. Aqui a gente entende um pouco por que aqueles cristãos faziam isso. Eles entenderam esse princípio de Jesus. Aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Qual era o custo de negar o Cristo? Eu digo, não acredito em Cristo, não acredito em Jesus. Continuo vivo, mas perdi a minha convicção interior, perdi a minha fé. E uma pessoa que vive sem fé, sem Deus, ela vive uma vida muito mais difícil aqui na Terra. Por consequência, viverá uma vida difícil no plano espiritual. Então, uma pessoa que não professa a verdade aqui não vive na verdade. Entenderam também a sequência. Aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Claro, a vida aqui na Terra é passageira. E essas pessoas não negavam o Cristo porque sabiam de um dos grandes pilares da sua doutrina, do seu Evangelho, que é justamente a imortalidade do espírito, a vida futura. Elas sabiam que, mantendo a sua convicção em Jesus aqui, estariam bem por toda a imortalidade da alma. Era isso que valia mais para eles. Era isso que os movia. Então, a questão do testemunho, né, de como dar testemunho, está muito forte aqui, porque a gente coloca a doutrina de Jesus mesmo acima das nossas vidas, mesmo acima da vida terrena. Se for preciso perder a vida terrena para dar testemunho do Evangelho, que seja assim. Olha como é forte essa passagem, né, dos evangelhos aqui, dos evangelistas que trouxeram essas falas de Jesus para o nosso conhecimento como ensinamento para todos nós. E por fim da passagem uma pergunta. Aí a questão do valor. A questão do valor fica mais forte aqui. De que serviria um homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo? De que valeria eu ser dono de um planeta, eu ser a pessoa mais bem-sucedida aqui na Terra, mas perder a mim mesmo? Porque o mundo é passageiro.
A encarnação é passageira, mas o espírito é imortal. Se eu perder os caminhos do espírito, se eu perder os caminhos do bem, do amor, da fraternidade propostos pelo Evangelho, se eu perder a conexão com Deus, então eu perco a mim mesmo. E de que vale eu ser bem-sucedido no mundo se eu perdi a mim mesmo? Então a questão do valor aqui é uma questão muito interessante, porque aqui a gente aprende a dar um pouco mais de valor, ou dar o valor correto às coisas espirituais e o valor correto às coisas materiais. Não é que a vida material não seja valiosa, ela é, e muito, muito valiosa. Mas ela tem um valor menor do que o valor da vida real, que é a vida no plano espiritual. Então essa passagem aprofunda a questão da prática do Evangelho, nos levando a pensar que o que há de mais importante para ser feito aqui na Terra é a prática do Evangelho. É seguirmos a doutrina do Cristo da forma como ele ensinou. Muito bem. Vamos então ao primeiro parágrafo de Allan Kardec, com a explicação dessa passagem. Rejubilai-vos, alegrai-vos, né? Diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Então, agora palavras de Kardec. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Aqui a gente tem a questão, de novo, da gente pensar nisso de maneira positiva. Quando as pessoas nos perseguirem, nos odiarem por causa de Jesus, a gente precisa pensar nisso de forma positiva. Alegrai-vos. Kardec lembra aqui que há uma recompensa para isso no céu. E depois ele coloca nas palavras dele a explicação. Quando homens de má vontade, né, nos trouxerem o mal, eles estão nos dando uma ocasião, uma oportunidade para a gente provar a sinceridade da nossa fé. Então, os maus tratos das outras pessoas, as aflições, o tomar a cruz, coloca à prova a nossa fé. É isso que está sendo colocado à prova quando nós estamos diante dessas situações. Por essas circunstâncias se mede a força da nossa fé, e por essas circunstâncias é que surge o exercício para aumentar a nossa fé. Esse é o proveito que está escrito aqui nas palavras de Kardec. Então, quando eles nos derem ocasião de provar a sinceridade da nossa fé, sim, pode decorrer disso para a gente um certo tipo de incômodo, de sofrimento, de aflição. Mas isso é para o nosso proveito, por isso que a gente deve ficar feliz. Por que é para o nosso proveito? Porque através disso a gente renova, a gente reforça, a gente aumenta a nossa fé e a gente segue melhor o Evangelho. Esse é o proveito. Essa recompensa já imediata, que a gente insistia um pouquinho, né, no estudo anterior. Apesar da gente ter a questão das recompensas no céu, a gente tem algo que a gente conquista agora, que é justamente essa renovação, esse aumento da nossa fé. Quando a gente faz esse esforço para que a gente continue no caminho reto, no caminho do bem. Aí a gente aumenta a nossa fé. É esse que é o grande proveito que a gente começa a tirar agora. Já tem recompensa para esse momento da nossa vida. E a última orientação de Kardec aqui nesse primeiro parágrafo é para que a gente lamente a cegueira dessas pessoas, porque eles não veem a verdade do Evangelho. Então a gente lamenta. É uma pena, porque esse irmão está perdido aí nos caminhos que escolheu. Mas a gente não maldiz essas pessoas, a gente não sente ódio por essas pessoas, a gente não tem o nosso orgulho ferido. Então a gente não maldiz essas pessoas, porque elas são pessoas que, na verdade,
precisam de orientação porque estão perdidas. É assim que a gente entende essas pessoas. Então, olha só, esse parágrafo traz para a gente a orientação, a explicação sobre a nossa ação, como dar testemunho, e ainda coloca para a gente uma explicação de quem são as pessoas que nos maltratam por sermos cristãos. Então é um parágrafo curto, mas que é muito bonito de ser visto, porque aqui Kardec explica para a gente o porquê e o como darmos o testemunho. Para que a gente possa no dia a dia vencer essas nossas barreiras interiores e conquistar essa condição de sermos realmente as pessoas que estão procurando encontrar a si mesmo, na vivência do Evangelho, na comunhão com Cristo, na comunhão com Deus, o tempo todo. Vamos ao segundo parágrafo, então. Depois acrescenta, quem acrescenta? Jesus. Depois que Jesus fez essas orientações, Kardec escolhe mais um tópico daquelas passagens do Novo Testamento e escreve: depois Jesus acrescenta: tome a sua cruz, aquele que me quiser seguir. Tome a sua cruz, aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Então, aqui nesse último parágrafo, a explicação dessa frase, que é uma frase forte, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então, o que isso é? O que isso quer dizer? Um pouco daquilo que a gente comentava na abertura. Suportar corajosamente as aflições que a fé possa trazer. Quando a gente se diz cristão, pode ser que a gente encontre algumas dificuldades no caminho. Tomar a cruz e seguir é justamente o que a gente dizia. Tomar as aflições, termos consciência de nossas aflições e trabalharmos apesar delas. Trabalharmos com a fé. Trabalharmos como cristãos. E se essas aflições vierem, então, por causa da fé, por causa do conhecimento da lei divina, aí, então, a gente suporta mais corajosamente ainda, porque a gente sabe que esse é o caminho correto. E olha a sequência, né? Aquele que quiser salvar a vida, e quando Kardec fala aqui a vida, ele está falando da nossa encarnação, de espíritos encarnados. Se a gente quiser se manter encarnado, mantermos os bens materiais, renunciando a Jesus, a gente vai perder outra coisa, a gente vai perder as vantagens do reino dos céus. Vamos procurar só aqui no texto vantagens do reino dos céus? Compreensão da vida e alegria pela compreensão da vida. Olha só que interessante. O perdão, quando a gente não maldiz as pessoas que nos maltratam. São só duas, por enquanto. Mas a gente já vai ver na sequência que se a gente escolhe fazer isso, a gente está vivendo uma vida de coragem, de perseverança e de abnegação. Então, olha só, é uma vida de alegria, de coragem, de perseverança, de abnegação e de perdão que a gente está vivendo agora. E quanto que isso melhora a nossa existência agora, nesse momento. E depois, no reino dos céus, a gente vai encontrar outros, né? Receberão na vida futura outros prêmios. Na vida futura a gente recebe o prêmio da coragem, da perseverança, da abnegação, da alegria que a gente viveu, do perdão. Então, veja, viver no reino dos céus não é uma coisa para o futuro, é uma coisa agora. A gente já começa a viver agora e já começa a ter reflexos agora para as nossas vidas. E é isso que é importante da gente perceber aqui. E perceber que quando Kardec está falando salvar a vida,
Ele está falando de salvar a encarnação. Isso é importante da gente perceber, muito importante. Porque a gente poderia pensar que qual o bem mais valioso que todos nós temos? A vida, né? Mas qual vida? A vida de encarnados, essa não é a mais importante, porque essa passa. A gente pensa muitas vezes que 70, 80, 90 anos são um longo período, não são. Nós somos espíritos multisseculares, nós somos espíritos que já viveram muitos séculos, muitos e muitos séculos. Estamos aqui, vivendo uma encarnação. Então é melhor a gente defender o bem, a verdade, o evangelho nessa encarnação, viver, aprender a viver constantemente no reino dos céus. Então, se a gente perder uma encarnação, se a encarnação for interrompida em algum instante por causa do evangelho, a gente tem todo o amparo de Jesus, o amparo de Deus para essas circunstâncias. Olha aqui, mesmo tudo que a gente houver perdido nesse mundo, mesmo a vida, mesmo a encarnação, né? Para que a verdade triunfe, com esse objetivo, né? Não é a gente se atirar ao perigo, desejar perder a encarnação, não é isso. Se isso for uma consequência da vivência da nossa fé, então que seja. Não que a gente procure ou deseje isso, não. É para que a gente viva a verdade, para que a gente viva o Evangelho. E que se a gente tiver que escolher entre o Evangelho, a verdade, Deus, Jesus e a vida terrena, a gente fica com o Evangelho, sem problema nenhum. Então, olha como essa passagem aqui muda para a gente a questão dos valores. Defender o Evangelho e viver o Evangelho, viver no reino dos céus, é muito mais valioso do que escolher viver a vida terrena. Então a gente tem essa nova visão para o nosso futuro, né? Para a nossa vida aqui. Como dar o testemunho? Como transmitir o ensinamento do Evangelho em última instância? Ora, colocando Jesus e o seu Evangelho, o Espiritismo, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer tendência interna que nós possamos ter. Então, esse último parágrafo nos ensina a suportar as aflições da vida terrena em favor da verdade e nos mostra os motivos para fazermos isso. Todas essas bênçãos que estão sendo colocadas aqui para que a gente viva. Então, queridos e queridas, seguir Jesus e suportar as aflições que talvez decorram dessa escolha é o caminho daqueles que realmente entenderam a imortalidade da alma e o objetivo verdadeiro de estarmos aqui na Terra. A pessoa, então, assim, escolhe viver dessa forma porque sabe que essa vida terrena é apenas uma passagem, ela é temporária. Porque sabe que vivendo assim está sob a proteção, sob as bênçãos de Deus e que está sendo exemplo, está inspirando outras pessoas. Sabe também que este é um grande benefício que está sendo conquistado do ponto de vista espiritual. Assim, vive na verdade e espalha a verdade por onde vai. Está com a verdade sempre, está sempre com Deus, a começar daqui e principalmente nas vidas futuras. Pensemos bastante sobre isso. Esses capítulos do Evangelho são capítulos que nos ensinam a nos aproximarmos de Deus. Para nos aproximarmos do Pai, é preciso viver o Evangelho de Jesus, é preciso ter os princípios da doutrina espírita como aquilo que rege, como aquilo que orienta nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez a todos pela companhia nos estudos, pela companhia aqui no canal. Fica o convite para os próximos estudos e o abraço fraterno como sempre. Nos vemos em breve, então. Até logo mais.